E hoje eu quero te contar a história de como eu fui contratado para uma vaga que não estava aberta. É o quê? Se você ficou curioso, fica comigo aqui até o final do vídeo, mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal se você já não for inscrito e me segue lá nas redes sociais, também principalmente lá no Instagram, no @aguiardev. Assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui, não só dos bastidores, mas também de todo o conteúdo que ainda vai ser produzido. Bora lá, bora pro vídeo de hoje. E para começar, essa história ela é realmente verdadeira e aconteceu comigo. E antes de entrar nos detalhes, eu preciso só te explicar um pouquinho de como estava o meu momento profissional naquela época. Eu estava trabalhando na minha segunda experiência profissional e ali naquela empresa eu trabalhava com a tecnologia que era mais conhecido como Delphi. E eu tinha entrado nessa empresa ali mirando mais o desafio profissional do que propriamente a linguagem. E aí depois de um tempo, depois de ter conseguido ali a experiência que eu queria profissional ali dos desafios e tudo mais, eu decidi migrar para usar a tecnologia, uma outra tecnologia, que era o C Sharp, que é a linguagem que eu trabalho até hoje, porque eu não via mais tanto futuro assim no Delphi. E aí eu comecei a pesquisar outras empresas que pudessem usar essa tecnologia. Então, um belo dia, eu estava ali lendo uma matéria, um artigo, não lembro onde eu vi um ranking de empresas. Também não lembro exatamente do que era esse ranking, não sei se eram de empresas novas, inovadoras, enfim. E achei super interessante, eram empresas de tecnologia. E aí, era um ótimo ranking, né? E eu lembro que era algo interessante, então eu fui ver, poxa, deixa eu conhecer um pouco mais sobre essas empresas. E eu comecei por olhar o site delas. O meu objetivo era não só conhecer a empresa, mas para saber o que ela fazia exatamente, mas também entrar ali na parte do trabalho conosco, que é onde tem as vagas. E olhando as vagas ali que estavam abertas, eu conseguia ver quais eram os requisitos e assim saber o que precisava para poder trabalhar ali e também se trabalhava com a tecnologia que eu queria trabalhar, porque se usasse outra linguagem que eu não quisesse, então era uma empresa que eu ia descartar. Então, em uma dessas empresas, eu entrei no site e não achei nenhuma, mas nenhuma vaga aberta, de nada, apesar de ter o trabalho conosco. E aí eu achei estranho, fiquei curioso, eu fui olhar no LinkedIn, na seção de vagas lá da empresa, também não achei nada, e eu falei, caramba, como é que uma empresa em ascensão, que era o que o ranking dava a entender, não tem nenhuma vaga aberta? Estranho. Que loucura, que coisa absurda. Então foi aí onde eu tive a ideia de usar o LinkedIn de uma forma diferente. Eu adicionei algumas pessoas, né? Pesquisei empresa, lá você consegue ver na página da empresa os funcionários daquela empresa. Comecei a verificar ali quais eram os cargos. Eu sabia que tinha desenvolvedores, isso eu sabia, mas não sabia com que eles trabalhavam. Então comecei a olhar ali todo mundo que era desenvolvedor e percebi que esses desenvolvedores trabalhavam com C Sharp. Então já era um ponto positivo para mim. Eu falei, olha, aqui tem a tecnologia que eu quero trabalhar. Então agora o segundo passo, já que eu sabia que tinha aquela tecnologia naquela empresa, foi sondar uma vaga. E como que eu fiz isso? Eu adicionei as pessoas, lá tinham vários profissionais de tecnologia com algumas coisas diferentes, mas adicionei os profissionais que trabalhavam com C Sharp e depois que eles me aceitaram, os que aceitaram, né, alguns nem aceitaram, mandei uma mensagem para eles. Só que eu não mandei uma mensagem pedindo uma indicação de vaga. Isso é, assim, depois eu entro mais no detalhe, mas isso seria muito invasivo, sabe? Porque a pessoa nem te conhece. Eu mandei uma mensagem perguntando assim, olha, eu achei essa empresa interessante, a empresa onde você trabalha, só que eu não encontrei vaga nenhuma aberta. Você sabe se vai abrir, se está precisando, aonde tem, né? Às vezes está publicado em algum lugar que eu não encontrei. Minha ideia era mostrar interesse, mas sem necessariamente pedir uma indicação. Claro que se a pessoa me indicasse, melhor ainda, mas eu não ia chegar fazendo isso. E por quê, né? Eu ia comentar sobre isso. Eu era um estranho. E você chegar pedindo indicação é meio complexo isso, sabe? Porque a gente indica, eu indico particularmente, acho que muitas pessoas fazem assim, você indica pessoas que você confia, não pessoas que você não conhece. Isso é estranho. Você pode até indicar uma pessoa que você não conhece, mas você vai falar que você não conhece, entende? Então, não vale a pena meio que você fazer esse movimento, entendeu? Vale a pena mais você estabelecer um networking, conhecer essa pessoa. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas é esse que vai render alguma coisa mais interessante no futuro. Porque networking é isso, não é o agora.
é o amanhã. E eu tenho até outros exemplos disso, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Bom, e aí depois de eu mandar essas mensagens para essas pessoas, alguns me ignoraram, outros me responderam que ou não tinha vaga mesmo, ou enfim, me deu alguma resposta que não foi muito útil, mas uma pessoa em específica, ela me encaminhou o e-mail do gerente. Ela me pediu para adicionar uma pessoa que era gerente da área ali na época e mandar uma mensagem para ele, ou eu acho que é o ponto-chave, aqui o ponto de ouro que ele fez foi que ele me passou o e-mail corporativo desse gerente e pediu para eu encaminhar o meu currículo para ele. Então, assim, sucesso total. Era isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. E foi o que eu fiz. Então, eu mandei o tal do e-mail para o gerente e ele me respondeu. Eu mandei um e-mail, eu tô com ele aberto aqui, eu não vou mostrar, mas eu vou ler aqui só para você ter uma ideia de como eu me expliquei, né? Eu expliquei ali todo o contexto, que eu tinha entrado em contato com uma pessoa para encontrar vagas naquela empresa e que essa pessoa tinha me passado o e-mail dele e que eu estava procurando uma oportunidade para voltar a trabalhar com C Sharp, que na verdade eu já tinha trabalhado um período, apesar de estar trabalhando naquela época somente com Delphi, eu mostrei para ele, né, que aí eu quero te mostrar aqui também o porquê, né, tudo tem um contexto, mostrando que eu queria voltar a trabalhar com C Sharp, então assim, eu já tinha uma pequena experiência e que eu trabalhava numa empresa onde era um ramo de negócio, apesar de não usar o C Sharp, era o mesmo dessa empresa onde eu estava querendo entrar. Então eu mostrei as minhas características que me tornavam atraente para essa vaga. E aí perguntei que eu queria saber se existia alguma oportunidade para entrar nessa empresa, né? E eu falei, eu acredito que posso agregar a equipe, blá blá blá. E aí ele me respondeu assim, boa tarde. Realmente estamos recrutando desenvolvedores com o seu perfil. Você gostaria de conversar em algum momento da próxima semana, lá. Enfim, ele me convidou para fazer um processo seletivo. E olha que interessante, eles estavam contratando, mas não tinha nenhuma vaga aberta em nenhum lugar. E isso pode acontecer em muitos lugares, né? Mas vamos seguir aqui com a história. E então chegou o grande dia, eu fui conversar com o gerente, a gente marcou a entrevista e assim foi um papo técnico, mas não teve nenhum teste e tal, foi mais ele me conhecendo. E isso é muito legal porque assim, geralmente o processo seletivo começa com o RH e depois o RH vai fazer aquele trabalho de fit cultural, depois tem a fase com às vezes um teste ou alguém técnico. Então assim, eu fui direto com o gerente, com quem ia ser o meu chefe. Então perceba como eu cortei caminho fazendo esse movimento. Foi muito bom, foi muito legal a conversa e saí de lá com uma sensação muito positiva e muito feliz também de que eu consegui tudo isso aí, né, indo atrás, porque, como eu disse, não tinha vaga aberta. Depois de um tempo veio que eu passei, veio com a proposta e tudo mais. E nessa empresa eu trabalhei ali durante um tempo e foi muito legal porque eu conheci muitas pessoas dali, abriram-se muitas portas, enfim, foi uma experiência que realmente foi muito importante na minha carreira, não só pelo ponto de vista técnico, de estar voltando a trabalhar com C Sharp, conheci um novo mundo de tecnologias, todo um contexto ali que foi muito legal para mim, mas também de pessoas e oportunidades que vieram depois, justamente por causa dessa oportunidade. E aqui eu quero mostrar para você que como é importante a gente ser proativo e ir atrás, às vezes não ficar esperando as coisas chegarem até a gente. Isso serviu para mim, né? E serve para mim até hoje, mesmo antes de conseguir um trabalho e até mesmo dentro de um trabalho. E você também pode usar essa abordagem no LinkedIn, mas procura ser respeitoso, né? Ninguém tem obrigação de te responder, tipo, inclusive, engraçado que, né, duas coisas interessantes aqui que eu me lembro, que quando eu entrei na empresa, uma pessoa que eu trabalhei, inclusive nessa empresa, também em outro lugar, foi um dos que não me responderam. E a gente até brincou, ele falou, eu lembro de você mandou uma mensagem lá. E ele falou que não respondeu mesmo porque não me conhecia. E esse é um ponto muito importante, assim, nem todo mundo vai te responder. Aliás, ninguém tem essa obrigação de te responder. É como um trabalho de panfletagem. Você vai mandar várias mensagens. Se algumas poucas te responderem, você está no lucro. Uma outra coisa interessante e engraçada aqui que eu quero comentar foi que quando meu primeiro dia, né, que eu estava trabalhando lá já, esse gerente me perguntou: Pô, e você conhece o fulano de onde? Que a pessoa que me passou o e-mail dele, que ele não perguntou sobre isso na entrevista. E aí eu falei para ele: eu não conheço o fulano. Depois até agradeci essa pessoa, né? Falei, a gente se vê aí na empresa, deu tudo certo. E ele falou, não, você não conhece? Eu falei, não. E aí eu expliquei, ele falou, mas como que ele te passou o meu e-mail e tal, né? Não sei o que, achei que ele te conhecia, porque ele te indicou. E aí eu expliquei para ele toda a história de como tinha acontecido e eu vi que ele ficou bem impressionado. Porque realmente é um caminho que dá um pouco mais de trabalho, mas é um caminho certeiro. Quando funciona,
provavelmente as suas chances são muito grandes de dar certo. E aí uma reflexão que fica aqui pra gente fechar esse vídeo é que às vezes a vaga que você está procurando, ela não está aberta, mas cabe a você ir atrás, criar essa oportunidade, fazer ela acontecer. E aí, você já tinha ouvido falar de uma história parecida como essa? Já tinha parado para pensar nessa possibilidade que você tem de conseguir criar uma oportunidade através de contatos ali no LinkedIn? Me conta aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.